Nessa casa de oração, para passarmos este culto, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. E nós te agradecemos, Senhor Deus, por isso, reconhecemos o Teu amor e bondade sobre nós, pedimos que Tu, Senhor Deus, nos abençoe, que esse momento que nós estaremos juntos, essa quase uma hora, seja um momento, Senhor Deus, de crescimento, seja um momento que o Senhor vá ministrar os nossos corações. Pai querido, filhos e filhas que estão nos seus lares, para juntos aprendermos um pouco mais as Escrituras, para juntos analisarmos o que a Tua palavra nos ensina, e que nós tenhamos um coração humilde, simples e aberto àquilo que Tu tens para as nossas vidas. Eu oro para que Tu abençoes os crentes desta casa de oração. Eu oro para que Tu abençoes os irmãos que estão nessa transmissão, Senhor Deus. Que tomes a minha vida, que Tu me abençoe, que Tu abençoe minha casa, meu esposo, meus filhos, que Tu estejas com Tuas mãos sobre nós. Eu Te presto honra, glória e louvores no eterno nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Para mim é um motivo de louvor e gratidão ao Senhor, mais uma vez estarmos juntos para celebrarmos a palavra do Senhor, a quarta da palavra, onde nós dedicamos um tempo para estudarmos as sagradas letras. Para mim é motivo de alegria, motivo de contentamento, nós estarmos mais uma vez juntos para celebrarmos a vitória do Senhor sobre nossas vidas. E vamos abrir uma palavra antes de nós começarmos. Eu quero pedir desculpas a você que já estava aguardando. Eu estava atrasada 10 minutos, estava fazendo um atendimento, e esse atendimento se demorou um pouco mais do que eu aguardava. Eu esperava que 5 para as 8 eu encerrasse, mas eu me detive ainda, porque eu fui orar pelas demandas que foram apresentadas nesse atendimento. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui, e com certeza vai ser uma bênção a nossa conversa. Abra na carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo, do grande apóstolo, no capítulo 3. Colossenses fica depois de Filipenses. Colossenses capítulo 3, versículo de número 18 ao 25. É um texto um pouco longo, até o capítulo 4, versículo 1, porque está toda a sentença nesse texto, e nós estaremos trazendo as diversas recomendações que Paulo faz. Primeiro, Colossenses 3, 18, a partir do 18. Esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Marido, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Observe o versículo 23. Pois aquele que faz a injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, qualquer pessoa está sujeita a esse juízo aqui. Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, que quer dizer igualdade, certo de que também vos tendes o Senhor no céu. Paulo está fazendo aqui várias recomendações para a composição da igreja. E a igreja ela é composta
de pais, mães, filhos, patrões, empregados. No caso aqui, os empregados são os servos. João, sabia que você quer ter de aranha? Sobre mim caindo. E eu queria, assim, Paulo ele vai fazer orientações gerais a cada tipo de pessoa na igreja. Então, ele vai primeiro falar das mulheres. Eles falam para as mulheres serem obedientes, serem submissas. Então, é isso que a palavra do Senhor manda. A mulher ter um espírito quebrantado diante do relacionamento com seu esposo. Quando a mulher não é assim, ela não vive muito tempo o casamento. O casamento dura pouco, ponto. Só quero falar isso. Aí, no segundo versículo 19, o marido deve amar. Não há recomendação da mulher amar o marido, mas dá a recomendação do marido amar a mulher. E não tratá-la com amargura, ou seja, com dureza, com coração maldoso, tratá-la com respeito. Aí o versículo 20, filhos devem obedecer os pais em tudo. Então os filhos têm que obedecer os seus pais, porque isso agrada o Senhor. E os pais não devem irritar os seus filhos. E se você tiver um animal de criação, um cachorrinho, um gatinho, um serzinho, um periquito, um passarinho, você tem que tratá-los também com carinho, com amor, com amizade. Você não deve tratá-los de qualquer jeito, tá certo? Porque é cachorro, você vai chutar o cachorro, você vai bater no cachorro. Isso não vem de Deus, irmãos. Isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. Aí o versículo vai se reportar agora a questão dos servos. Servos são os empregados. Esses devem obedecer em tudo ao seu Senhor, segundo a carne, e não somente quando eles estão por perto, porque eles estão por perto, eles estão vigiando. Quando eles fazem isso, devem fazer não só para agradar, mas agradar ao Senhor. A grande questão aqui de Paulo é o seguinte: mulheres, maridos, filhos, servos, patrões, que são senhores, têm uma coisa em comum. Eles devem agradar ao Senhor. Então, esse agradar ao Senhor tem a ver com culto, tem a ver com a nossa devoção. Então, você não deixa de ser crente quando você é empregado. Você não deixa de ser crente quando você é patrão. Você não deixa de ser crente quando você é marido, quando você é filho. Você é crente. E isso agrada ao Senhor. Aí Paulo vai falar o seguinte: tudo, versículo 23, tudo que você fizer. E aí ele vai falar, quem são as pessoas? Conhece tudo. Quem são essas pessoas? São as esposas, são os maridos, são os filhos, são os pais, são os servos e são os empregados. Tudo que vocês vão fazer, façam com o coração alegre, façam com todo o coração. O que quer dizer todo o coração? Façam emocionados, com boa motivação, como para o Senhor. Faça para o Senhor. Faça isso para o Senhor. Irmãos, nós não viemos para a igreja não é por causa de Deus. Nós não dizimamos não é por causa de Deus. Nós não ofertamos não é por causa de Deus. Nós não adoramos não é por causa de Deus. Então, tudo que você vai fazer, então faça para o Senhor. Não faça para agradar A, B ou C na igreja, mas faça para o Senhor. Porque quem é que vai te dar a recompensa é o Senhor. O versículo 24 diz isso, que nós teremos a convicção que receberemos do Senhor, porque é a Ele que nós estamos servindo, é a Ele que nós prestamos o nosso serviço. Então, qualquer que seja o serviço, no meu caso aqui, ministra da palavra, pastora, eu estou servindo ao Senhor, eu tenho um compromisso maior com o Senhor. Eu, mulher de oração, o meu compromisso de oração é primeiro com o Senhor e com as pessoas que me cercam. E por último, senhores, tratai vossos servos com justiça. Não tratem com
injustiça, tratem com justiça, com equidade, porque nós temos também um Senhor no céu. E esse Senhor no céu chama-se Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos tratar também com justiça. E se você faz a injustiça, versículo 25, você vai receber também um troco. Faz injustiça, você vai receber o troco em justiça. Você faz a justiça, você vai receber o troco à justiça. Você faz o bem, você vai receber o troco o bem. Você faz o mal, você vai receber o troco o mal. É assim que a banda toca. É assim que as coisas acontecem. Então, com essas palavras, nós queremos abrir essa quarta da palavra para juntos estudarmos o texto de Mateus, o Sermão da Montanha de Jesus. Mas antes, nós estaremos orando ao Senhor, pedindo a graça do Senhor. Nós queremos incluir nessa oração a família da irmã Dalila, queremos incluir seu pai, o seu Altamiro, queremos incluir o Aslan, queremos que o Senhor Deus encontre essa família, que o Senhor Deus esteja trabalhando a favor deles. Nós não iremos mencionar aqui a necessidade de oração, porque o Senhor sabe, mas nós queremos pedir que os irmãos orem agora conosco a favor dessa família e o momento agora da palavra. E se você tem sua necessidade de oração, você pode até apresentar aí na livezinha, nos comentários, que no final do culto, mais uma vez, nós estaremos apresentando. Senhor Deus, nós queremos te dar graças, porque nós estamos mais uma vez na tua casa, mais uma vez na tua presença. E eu oro, Senhor Deus, para que essa palavra venha se tornar prática na nossa vida, venha se tornar verdade em nossos corações. Eu peço-te, Senhor, que tu nos abençoe, que tu nos ajude, que tu nos dê disciplina, foco, para mantermos a fé em ti, mantermos a confiança em ti. E eu oro, Senhor, para que tu abençoes, em nome de Jesus, a casa da irmã Dalila, que tu encontres o seu pai, Senhor Deus, que está passando por essa situação. Eu oro para que tu o ajude, eu oro para que tu estenda tuas mãos a favor dele. Hoje à tarde eu orava por ele, e eu sei que o Senhor Deus vai de alguma forma visitá-lo, que o Senhor Deus dê um bom termo, uma boa saída a essa situação. Acalma o coração do Aslan, da Dalila, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor Deus cumpra aquilo que o Senhor Deus tem para cumprir. Ó Senhor, visita agora os teus filhos que vão estudar a palavra comigo, que eles sejam abençoados pela tua palavra, que eles sejam visitados pelo Senhor. Enquanto eu fale, o povo possa se alegrar pela graça do Senhor sobre nossas vidas. No nome santo de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Abra então Mateus capítulo 5, a gente explicou o versículo 17 e 18, e a gente vai explicar agora o versículo 19 e 20. Mateus 5, 19 e 20. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus ou dos céus. Muito bem. Nós falávamos no versículo 17 e 18, que eu bati com muita ênfase sobre isso, que o Senhor Jesus, ele não veio abolir a lei. Não, ele veio cumprir. Não vim a revogar, mas eu vim cumprir, versículo 17. E ele foi o único, de fato, que cumpriu a lei e os profetas de forma integral. Os homens, e aí quando eu falo dos homens, eu estou falando do povo de Israel, eles não conseguiram cumprir a lei e os profetas, mas o Senhor Deus conseguiu. Lá na Torá existiam 248 mandamentos, que foi tradução dos escritores judeus,
dos estudiosos, dos mestres, e 365 proibições. Então eles pegaram a Torá e condensaram em 248 mandamentos que todo judeu deveria cumprir e 365 proibições. Aqui, a partir do versículo de número 21, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Observe comigo. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Então Jesus ele vai pegar agora o decálogo e ele vai explicar o decálogo, a lei, para o povo que estava ali, no caso, o povo judeu. Só que o Senhor, ele vai explicar isso numa nova perspectiva. Ele vai fazer uma interpretação e ele não vai negar a lei, entenda isso também, mas ele vai mostrar algo muito mais profundo que a lei está falando. Então ele fala assim: vocês não devem matar. Quem matar será sujeito ao julgamento do tribunal. Quem roubar está sujeito ao julgamento do tribunal. Quem fizer ilícito, e a ilícito é muita coisa, está sujeito ao julgamento do tribunal. Mas Jesus, ele vai além. Ele vai pegar essa palavra e ele vai falar: eu, porém, versículo 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, ou seja, por motivo banal, por egoísmo, por não gostar do seu irmão, por ser birrento, por ser uma pessoa difícil no trato, que se irá contra o seu irmão, está sujeito ao julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Então Jesus, ele vai aprofundar a lei. Ele vai falar da questão da motivação do coração do homem em cumprir a lei. Porque muitas vezes você não mata com a faca, com a arma de fogo, com a pedrada, mas você mata com a palavra. Você mata com o julgamento. Você mata apontando. E isso é matar também. Você se ira com o seu irmão sem motivo. Se Jesus fala que pode ter um motivo, então tem certas situações que você vai se irar com motivo. A pessoa disse uma injustiça sobre você, sobre sua conduta. Você se irar, se aborrecer, é pecado? Segundo Jesus, não é. Segundo a lei, não é também. Só que Jesus, ele vai aprofundar isso. Então, a partir da semana que vem, eu vou estar comendo isso aqui com vocês. Nós estaremos juntos analisando. Mas hoje a gente vai fechar o versículo 19 e o versículo 20. Ele vai falar assim, ele pega todos os mandamentos e fala assim: olha, todos os mandamentos foram postos para que vocês cumpram os mandamentos. Deus deu os mandamentos para que o povo de Israel cumprisse. É desejo do coração de Deus que nós cumpramos os mandamentos. Mas para que você cumpra os mandamentos, você precisa conhecer os mandamentos. Nós precisamos obedecer. E Jesus, ele era o mestre da justiça. E ele era radical. Ele obedecia profundamente à lei do Senhor. A justiça do coração de Jesus era manifesta em seus atos, em suas palavras, em seus ensinos, na forma como ele respondia às pessoas que estavam junto a ele. E isso é algo de nós estarmos
refletindo e pensando. Amém? Então, o Mateus está dizendo assim, que nós, povo de Deus, e eu estou me referindo agora à igreja de Jesus, a igreja resgatada, a igreja do Novo Testamento, a igreja batista, a assembleia, a metodista, igreja que seja, ela é chamada a obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos, então, obedecer. E quem obedece à palavra de Deus vai ser considerado diante de Deus o maior. Quem desobedece à palavra, eu vou até melhorar esse aqui, ó. Olha o versículo 19, a parte. Posto que um dos menores é assim que ensinar os homens, será considerado o mínimo. Então, se você ensina a pessoa de forma deturpada a palavra, diante de Deus, os mandamentos, você vai ser colocado como um pequeno diante do Senhor, o mínimo. E isso não é agradável. Mas se você ensinar e observar, então, olha só, o mandamento não é só para que eu ensine, mas eu ensino e eu observo. Eu vou ser considerado o maior, o grande no reino de Deus. Porque a grande questão que Jesus está indagando aqui a seus interlocutores é que eles exigiam do povo a obediência à lei. Mas eles, quem são eles, pastora? Os fariseus, os saduceus, os mestres, os escribas, os intérpretes, eles não obedeciam cabalmente às escrituras, à obediência da lei de Deus. Então, não adianta só eu ensinar, eu tenho que ensinar, e segundo Jesus, eu tenho que observar. O que é observar? É lutar para cumprir em minha vida os mandamentos. Então, não posso ensinar a uma ovelha minha, olha, você não pode mentir, porque mentir é pecado, porque mentir é feio, porque mentir é antiético, porque quem mente não tem confiança, e eu mentir. E eu, na minha vida privada, com o meu marido, minto para ele. No meu relacionamento com meu filho, eu minto para o meu filho. Isso não agrada a Deus. Eu tenho que ensinar e eu tenho que observar, vivenciar a palavra do Senhor. E Jesus, ele, além de conhecer as Escrituras, ele ensinava e ele observava com maestria a palavra do Senhor. E é muito importante que nós pensemos nisso, que nós analisemos isso. Então, parece que as coisas do Senhor são contraditórias, mas é muito o contrário. A lei do Senhor, ela é perfeita. Por isso que nós dizíamos isso no nosso encontro passado, que a lei do Senhor, ela é perfeita. E se ela é perfeita, então ela é boa. E se ela é boa, ela é santa. E se ela é santa, ela agrada. E se ela agrada, ela é para ser cumprida. Aleluia! Ela é para ser respeitada, reputada para as nossas vidas. Amém? Observe o que eu vou dizer aqui com o Dr. John Stott. Primeiro, temos as substâncias das antíteses. À primeira vista, em cada exemplo que Jesus cita, parece ter vindo a lei mosaica. Todos os seus exemplos, os 6 exemplos, ou seja, de alguns ecos, inclui a lei. Não matarás, versículo 21. Não adulterarás, versículo 27. Aquele que repudiar
sua mulher, dele carta de divórcio, versículo 31. Só depois é que chegamos à sétima e última antítese, que é aquela que vemos claramente que alguma coisa está faltando. Versículo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Estava escrito assim na lei. Jesus então pega a lei diz isso. Aí ele vai se contrapor à lei, e ele vai ampliar a lei. Nos nossos próximos encontros, nós iremos tratar disso. Hoje não. Hoje nós iremos fazer uma outra análise, só para fechar o versículo 19 e 20. A primeira metade dessa sentença é uma ordem explícita. Levítico, vamos comigo lá. Em Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículo 18, observe. Levítico 19, 18. Diz assim a palavra: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Então o Senhor é contra a vingança. Mas está escrito lá em Romanos que a mim pertence a vingança. Então lança a justiça, que Deus vai fazer a justiça. Amém? Embora seja um mandamento truncado, que omite as palavras vitais que estabelece o padrão do nosso amor ao próximo, como a ti mesmo. A segunda metade da sentença, entretanto, não se encontra em parte alguma. Olha o versículo 18, do mesmo capítulo 19. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai vingar-se do seu irmão. Você não vai exercer justiça do seu irmão. O que o Senhor quer entre você e o seu irmão é que você ame o seu irmão, ame o teu próximo. Então a lei ama a Deus sobre todas as coisas, que Jesus fala lá para o intérprete da lei de Lucas capítulo 10, versículo 25 a 29, e ao próximo como a ti mesmo, tá bom? Então que isso fique claro. Noutra parte temos: ouviste que foi dito, não matarás, não cometerás adultério, mas eu vos digo que podeis fazer. Antes, eu vos digo que não deveis nem sequer ter pensamentos odiosos ou concupiscentes. Jesus, ele vai trabalhar a essência dos desejos humanos, enquanto a lei vai trabalhar o factual que aconteceu, ou vai dar um conselho para que isso não aconteça. A lei do Senhor, o Senhor Jesus, nos seus ensinos, vai mostrar o método para você não cometer aquilo. Amém? Então, é algo de você estar pensando. O verbo ouvir está associado, diz ele, com o significado superficial, literal, das Escrituras. Portanto, nas duas partes da fórmula introdutória, a primeira apresenta uma regra bíblica rigorosamente interpretada, e a segunda uma exigência mais ampla feita por Jesus. E de novo, essas declarações: ouvistes, eu porém vos digo. Tem a intenção de provar que Jesus é o defensor da lei e não o destruidor. Então, vocês ouviram, está escrito isso. Eu vos digo, ele amplia a visão da lei. Ele mostra aqui que, de fato, ele defende a lei. Porque, irmãos, a lei de Deus é boa. A lei de Deus é agradável. A lei de Deus é mel puro. Está na palavra, mel dos favos destilados. Salmo 19. É a revelação de um significado mais completo para uma nova época. Que época é essa? O período da graça, o período que a igreja está vivendo, o período que a igreja
inaugurou, que o Senhor Jesus inaugurou lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Ali começou a nova era, a era da graça, a era do Espírito sobre nossas vidas. Amém? Eu vou ler isso aqui porque eu acho que é importante essa ponderação aqui que o Dr. Stott faz. Terceiro, temos o contexto imediato. Já vimos que nos versículos precedentes e introdutórios, 17 a 19, Jesus afirmou de maneira bastante inequívoca que era a sua própria atitude para com a lei e qual deveria ser a dos seus discípulos. No caso, era o cumprimento, e no caso deles, a obediência. Então, os discípulos deviam cumprir a lei e quem ouvia devia também cumprir e obedecer. Diga comigo, cumprir e obedecer. Ensinar. Se você só ensina e não observa, você está pecando. Então eu tenho que ensinar e tenho que observar na minha vida, para saber se aquela verdade de fato tem efeito na minha vida. Está claro isso? Está claro isso, irmãos? Espero que esteja claro. Então, nenhum dos menores mandamentos podia ser ignorado. Então, a gente não pode ignorar a palavra. Hoje em dia, eu já vi pessoas dizerem isso. Ah, ninguém vive sem mentir. Todo mundo mente. Eu já vi pessoas dizerem isso. Todo mundo mente. Ninguém vive sem mentir. Ah, uma mentiria, o que tem de mais? Tem muito. A mentiria é escometear a verdade. Quem mente está escondendo a verdade. E Deus é luz. Deus é verdade. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Deus é verdade. Deus é luz. Amém? Então, será que poderíamos com essa seriedade supor que Jesus se contradizesse? É claro que não. Jesus, ele cumpriu cabalmente toda a lei. Por isso, suas declarações em Mateus 5,17, dizendo que ele não viera abolir, mas cumprir a lei e os profetas, são totalmente coerentes com a sua atitude para com as Escrituras em qualquer outra passagem. Amém? Só reforçando. Então, Jesus, ele é coerente e ele cumpre a palavra. Ele honra a palavra. Ele afirma a palavra. Ele não aboliu a palavra. Pelo contrário, ele foi coerente com as suas atitudes. Ele está interpretando a lei e os profetas. E olha, irmãos, é fundamental que nós entendamos Mateus 5, 6 e 7. Olha, só para constar para você, quando fala que o diabo é o pai da mentira, abre em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44. Olha o que Jesus vai falar sobre Satanás. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Irmãos, quem mente não se firmou na verdade. Amém? Temos que falar a verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Então, irmãos, se o crente ele mente, o pai dele é o diabo. E nós não podemos ter por pai Satanás. O nosso pai é o nosso Deus. Quando ele é homicida, ele mata desde o início. Quem foi que matou Caim? Quem foi que matou Abel? Foi Caim ou foi Satanás sobre a vida dele? As duas coisas. A raiva de Caim e Satanás, porque ele é homicida. Jesus está dizendo que ele é homicida desde o princípio. Está denunciando aqui. Quem matou Caim? E ele jamais quis a verdade. Quando Deus buscou a verdade em Satanás, ele não encontrou a verdade. Irmãos, se Deus buscar a verdade em nós
ele vai encontrar a verdade em nós? E Satanás pariu um filho, chamado mentira. Então nós, os servos de Deus, não podemos ter compromisso com a mentira. Deixa eu chamar a atenção aqui dos irmãos. Esses fakes que saem nas redes sociais. Você pega um fake e joga adiante? E joga notícias falsas adiante? Saiba que quando você passa uma mentira para frente, você não está sendo filho de Deus. Um dia me mandaram uma notícia que um determinado chá fazia bem. E da Covid-19. E eu ponderei com a pessoa que aquilo ali não era verdadeiro. Que aquilo ali era charlatanismo. Um foi o meu primo lá do Ceará que falou isso comigo, mas eu orientei e ele entendeu. E o outro foi uma pessoa aqui de Brasília mesmo. E eu orientei também, a mesma orientação, verdadeira. Porque nós temos que falar a verdade. Nós temos que ser coerentes, verdadeiros. Então, reproduzir notícias falsas, nós estamos reproduzindo a mentira. Queridos, Deus não está na mentira. Deus é luz, Deus não está nas trevas. Deus está na luz. E mentira tem a ver com trevas. Então, Satanás, ele não se firmou na verdade. Ele mentiu desde o início. João 8,44 é um texto que todo salvo em Jesus deve ter. Meu primo, eu não citei de forma pejorativa, você sabe disso. Muito bem. Então, a verdadeira interpretação que Cristo apresentou da lei é que se opõe às falsas interpretações dos escribas e, consequentemente, a fé cristã que se opõe à dos fariseus, como no versículo 19 preconiza. Então, olha só, a má interpretação das escrituras por uma interpretação coerente e correta. Irmãos, essa questão da interpretação bíblica é um assunto que dá pano para manga. Dá pano para manga, porque as pessoas querem interpretar a Bíblia da sua cabeça, e existem regras, existem formas de nós interpretarmos a Bíblia. O que então os escribas e fariseus estão dizendo? Quais eram os métodos tortuosos que eles usavam, que rebaixavam a lei? De modo geral, estavam tentando diminuir o desafio da lei ou relaxá-la. Os mandamentos de Deus, tornando suas exigências morais mais manejáveis e menos rigorosas. Achavam que a Torá era um jogo e um fardo. Na verdade, eles o achavam assim e desejavam tornar o jugo mais leve e fardo menos pesado. O modo como eles dizem, variava de acordo com a forma de cada lei, especialmente se era mandamento, preceito ou proibição, ou uma permissão. Então, assim, Jesus, ele vai dar o verdadeiro sentido da lei, a verdadeira função que a lei tem. Ele vai explicar. E o versículo 19, Jesus está colocando isso. Agora, observe o versículo 20. Refere-se que permitia as ações das pessoas dentro dos tribunais. Então, a nossa justiça tem que exceder muito. O que é justiça? A nossa prática, é a nossa vida, é a forma que nós estamos colocando. O que Jesus fez foi inverter as duas tendências, insistiu que fossem aceitas todas as implicações dos mandamentos de Deus, sem que há imposição de quaisquer limites artificiais. Então, olha o ensino que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus nos dá. Limites que Deus estabelecera às suas permissões, que também deveriam ser aceitas e não arbitrariamente ampliadas. Amém? Uma pessoa, ela faz o direito 5 anos. São 10 semestres. Dependendo do aluno. Se o aluno faz a grade normal, 5 anos ele conclui o curso. E ele vai estudar o quê? Ele estuda leis. E quando ele estuda diversas leis, a lei civil
se chama civil, a lei a criminal, a justiça, o direito administrativo, os vários direitos que você tem, eles estudam também a questão da interpretação da lei, da hermenêutica. E olha, irmãos, nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia. E a Bíblia é um livro que deve ser bem interpretado, bem manuseado, bem trabalhado. Tem muita coisa aí posta na igreja, no mundo evangélico, absurda, errônea, equivocada, que gera anomalias à igreja. E a Bíblia bem explicada vai nos dar, então, uma fé cristã robusta, uma fé cristã amadurecida, uma fé cristã equilibrada. Você não pende nem para um lado, nem para o outro, você se mantém ali no prumo, andando com equilíbrio, andando com bom senso. E nós temos que atentar para isso, em cumprir a palavra. A nossa justiça tem que passar adiante a justiça dos fariseus. E é essa guerra, a partir do versículo 21, que semana que vem a gente vai ministrar, que Jesus vai estar batendo. A nossa justiça tem que exceder, porque não é só um ritual de saber, é experimentar dentro das nossas emoções. Por último, os escribas e fariseus estavam evidentemente restringindo as proibições bíblicas do homicídio e do adultério apenas ao ato. Jesus estendeu, incluindo pensamentos coléricos, palavras incestuosas, olhares concupiscentes. Eles restringiam o mandamento sobre o juramento apenas a certos votos, envolvendo o nome divino, e o mandamento sobre o amor ao próximo apenas a certas pessoas, as da mesma raça e religião. Jesus disse que todas as promessas têm que ser cumpridas e todas as pessoas amadas sem limitações. Olha só, quando eles vão falar do homicídio e do adultério, eu vou me reportar que o homicídio que é não matarás, eles falam assim, eles vão discutir a questão do ato em si, que eu já falei anteriormente. Jesus, ele vai mais além, ele analisa o pensamento e ele analisa a intenção de coração. E isso que é revolucionário, irmãos. É isso que é revolucionário. Porque o crente, ele tem que vigiar as suas palavras, ele tem que vigiar os seus pensamentos e os seus olhares. Aí que a vaca tosse, a porca tosse o rabo. É aí que nós muitas vezes erramos. É isso aqui que quando eu me converti ao Senhor, que eu comecei a ler muita Bíblia, eu compreendi isso muito tempo de leitura, com muito tempo de leitura, porque não é uma coisa que está explícita no texto. E o Dr. Stott, ele é muito feliz quando ele coloca essas questões. Mas os escribas e fariseus não se contentavam simplesmente em restringir os mandamentos da lei, para que se adaptassem às suas conveniências, procuravam atender às suas conveniências, ainda mais, ampliando as permissões. Assim, tentavam ampliar a permissão do divórcio, além do simples fundamento de alguma indecência. Alguma indecência seria até cozinhar um arroz queimado, irmãos. Isso é indecência. Para incluir algum capricho do marido ou alargar a permissão da vingança, além dos tribunais, para incluir a vingança pessoal. Jesus, entretanto, reafirmou as restrições originais, chamou o divórcio de adultério. Amém? Divórcio para Deus é adultério. Se baseado em outros fundamentos e insistiu nos relacionamentos pessoais com a renúncia de qualquer vingança. Hoje em dia, irmãos, a igreja está alargando a porta. Os fariseus fizeram isso, os escribas e fariseus fizeram isso, e a igreja muito mais. E a gente tem que dar uma interpretação coerente e correta do que as escrituras aplicam.
Por último, este exame preliminar das antíteses mostrou que Jesus não contradisse a lei de Moisés. Pelo contrário, os fariseus é que o estavam fazendo. O que Jesus fez foi explicar o verdadeiro significado da lei moral, com todas as suas implicações inquietantes. Ele ampliou os mandamentos que eles estavam restringindo e restringiu as permissões que eles estavam alargando. Para ele, Jesus, a lei de Moisés era a lei de Deus, cuja validade era permanente e cuja autoridade tinha que ser aceita. No Sermão do Monte, como Calvino já expressou corretamente, vemos Jesus não só como novo legislador, mas como fiel explanador da lei que fora dada. Os fariseus tinham obscurecido a lei. Jesus restaurou-lhe a integridade. Irmãos, a capacidade do Senhor é fantástica. É impressionante a sabedoria do Senhor. Não temos liberdade de tentar rebaixar os padrões da lei para torná-lo mais fácil de obedecer. Essa era a casuística dos fariseus, não dos cristãos. A justiça cristã tem que exceder a dos fariseus. E nós não podemos relaxar. E, infelizmente, irmãos, tem relaxado. Infelizmente. Digo isso a vocês com pesar. Amém? Que Deus abençoe. Na semana que vem nós estaremos trabalhando do versículo 21 ao versículo 23, nesse texto maravilhoso do Dr. Stott, a mensagem do Sermão do Monte. Me passa aí a interação. Graça e paz, Lúcia. Deus abençoe. Uma alegria você estar conosco. Irmão Josué e a toda a sua casa. Graça e paz. Que Deus abençoe também a sua casa. Irmã Francine. Célia, minha prima. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte e bênção. Flaviana, que o Senhor abençoe a sua vida também. Em nome de Jesus. Jojo e Letícia, que Deus os abençoe. No nome do Senhor. Irmã Cida, que Deus esteja sobre a sua casa, minha irmã, e te abençoe também. Flávia, Cassiano, mandando parabéns para nós, muito obrigada. Uma alegria você estar conosco nessa live, Flávio, que Deus também o abençoe ricamente. Irmã Socorro e toda a sua casa, que Deus a abençoe também com toda sorte e bênção. Irmã Eunice, Neto, que Deus visite sua casa e a abençoe em nome de Jesus. Denise, que Deus abençoe também, que Deus te visite, que Deus te conforte. Meu esposo, Diogo, que Deus abençoe também. Meu filho, Eduardo, que Deus abençoe sua vida, filho, com toda sorte e bênção. Irmã Josi, que Deus também esteja visitando a sua vida. A todos que acessaram nosso culto, peço desculpa hoje pelo meu atraso, hoje eu me atrasei, fiz atendimento, já sei que não vou fazer atendimento às quartas, não dá, só posso fazer atendimento no dia que não tem culto, para que eu não atrapalhe o horário. Mas que você tenha sido abençoado pela boa palavra de Deus. Curve sua fronte e vamos agradecer. Pai, nós queremos te dar graças por este momento, pelo término desse estudo de ensino da Tua Palavra, e nós pedimos que Tu abençoes a vida de cada um dos meus irmãos. Pedimos que Tu, sinceramente, Senhor, esteja com Tuas mãos sobre nossas vidas, que Tu, Senhor Deus, tenhas misericórdia de nós, que Tu nos fortaleça, que Tu repreendas de nós o mal. Ó Senhor, nós oramos também em favor das famílias que estão enlutadas, que perderam, Senhor Deus, seus entes nesse período tão difícil. O Brasil já deve estar passando de 90 mil pessoas mortas, e nós, Senhor Deus, nos solidarizamos com essas famílias, pedimos que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus nos proteja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite também, Senhor Deus, a casa, Senhor Deus, dos Teus servos,
Que o Senhor Deus abençoe a cada membro e congregado dessa igreja. Que o Senhor visite os meus parentes lá em Macaraú, Ceará, a Célia, o Vicente, a Flaviana, a tia Francisca, ó Senhor Deus, a Antônia e a Fátima, Senhor. Que tu os visite, que tu os console, que tu tenhas misericórdia. Senhor Deus, nos guarda agora no retorno para a nossa casa, que a tua boa mão esteja sobre nós. Eu te peço essas bênçãos, crendo na tua promessa sobre nós, no nome santo de Jesus. Irmãos, só lembrar que domingo às 18h30 nós temos culto ao Senhor com a ceia. Então domingo tem ceia do Senhor, e aí você vai fazer a ceia na sua casa. Você compra o suco de uva, faz os que não estão impedidos, e os demais venham para o culto de ceia do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. No mais, irmãos, que Deus esteja sobre vocês, que Deus esteja estendendo as suas mãos, os protegendo e os guardando. Que a promessa do Senhor esteja sendo cumprida na vida de cada um, e que vocês possam guardar, observar a palavra do Senhor. Deus, muito obrigada. É no eterno nome de Jesus que eu te agradeço. Amém.